Pense por um instante. Você está dormindo. Tudo ao seu redor está mergulhado em silêncio. Mas, de repente, sente que não está mais só. Você sente que está sendo observado. Imediatamente abre os olhos, mas a escuridão é tão profunda que nada consegue enxergar, exceto 2 pontos brilhantes fixos, te encarando lá do fundo do quarto. 2 olhos que parecem flutuar no vazio, imóveis, persistentes, como se conhecessem segredos que nem você mesmo ousa admitir. Agora imagine descobrir que esse sonho não é apenas fruto da sua imaginação, mas um sinal profundo da sua mente, um eco de algo que, segundo Carl Jung, pode revelar segredos sombrios sobre quem você é, ou até sobre aquilo que você teme encontrar dentro de si mesmo. E eu preciso te dizer, a última revelação que eu vou contar hoje sobre esses sonhos é, sem dúvida, a mais chocante de todas. Uma revelação que pode mudar para sempre a forma como você enxerga cada passo que dá no escuro, e até mesmo cada pessoa que cruza o seu caminho. Mas antes, se você está aqui, é porque, assim como eu, sente uma curiosidade quase irresistível pelos mistérios que habitam o nosso inconsciente. Então já se inscreve no canal A Voz do Seu Sonho, deixa o seu like, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com alguém que precise saber o que realmente significa sonhar com olhos te observando no escuro. Porque eu prometo, as revelações de hoje podem virar a sua percepção de cabeça para baixo. E para entender tudo isso, precisamos voltar um pouco no tempo. Para o início do século XX, em uma Europa ainda marcada por guerras, instabilidade política e uma intensa busca pelo significado da existência humana. Foi nesse cenário que o médico suíço Carl Gustav Jung, nascido em 1875, começou a estudar os mistérios da mente humana. E talvez nenhum tema tenha fascinado Jung tanto quanto o que ele chamou de inconsciente coletivo. Para Jung, havia algo além da memória individual. Segundo ele, existia um depósito profundo de símbolos e imagens que toda a humanidade compartilhava, algo que ele batizou de arquétipos. E um dos arquétipos mais poderosos, segundo suas anotações, eram os olhos. Sim, os olhos. Na visão junguiana, sonhar com olhos observando você no escuro carrega um peso muito maior do que um simples susto noturno. Pode ser a manifestação do que Jung chamou de a sombra, a parte mais reprimida da nossa personalidade. Aquele lado obscuro que todos nós carregamos, mas que fingimos não existir. Mas por que, afinal, a imagem de olhos no escuro mexe tanto com a nossa essência? Para começar, os olhos são símbolos universais de consciência, percepção e, sobretudo, julgamento. É como se alguém, ou algo, estivesse penetrando profundamente nos nossos segredos, nos vigiando quando estamos mais vulneráveis. Em 1912, no seu livro Símbolos da Transformação, Jung escreveu que os sonhos podem revelar partes de nós que não suportamos enxergar enquanto estamos acordados. E há relatos de pacientes que procuraram Jung desesperados, porque noite após noite sonhavam com olhos brilhantes flutuando no escuro. Segundo Jung, tais sonhos eram sinais de conflito interior, como se o inconsciente estivesse clamando por atenção. E não são poucos os relatos ao longo da história sobre pessoas que, após sonhos assim, passaram a ter comportamentos estranhos, sentimentos de paranoia, ou a sensação constante de estarem sendo observadas, mesmo na vida real. Um dos casos mais intrigantes, documentado em cartas trocadas entre Jung e seus colegas da época, foi o de uma jovem chamada Martha E., de 25 anos, em Zurique, que sonhava constantemente com olhos vermelhos pairando no escuro. Nos sonhos, ela sentia que os olhos queriam contar um segredo terrível, mas ela acordava sempre antes de ouvir qualquer palavra. Quando Jung a analisou, descobriu que Martha escondia um trauma profundo ligado ao seu passado familiar, algo que ela jamais tivera coragem de encarar conscientemente. Para Jung, aqueles olhos vermelhos eram, na verdade, projeções do seu medo mais íntimo, o medo de revelar quem ela realmente era. Mas será que tudo isso é apenas simbólico? Ou há algo mais? E se eu te contar que, além de simbolismo psicológico, há registros históricos que conectam esses sonhos a acontecimentos estranhos e até mesmo perigosos? É aí que a história começa a ficar ainda mais sombria.
E fascinante, porque existem relatos que vão muito além da psicologia, atravessando séculos e continentes, mostrando que olhos brilhantes no escuro podem estar ligados a algo que a ciência até hoje não consegue explicar totalmente. Mas eu vou te contar tudo isso, e muito mais. Na próxima parte você vai conhecer histórias reais e documentos históricos que sugerem que sonhar com olhos te observando pode ter consequências muito mais sérias do que você jamais imaginou. E acredite em mim, o que vou revelar sobre certos acontecimentos na Inglaterra no século XIX e sobre uma figura lendária conhecida como The Watcher vai te deixar sem fôlego. Será apenas nossa mente pregando peças? Ou há algo, ou alguém, realmente observando a humanidade através da escuridão? Fique comigo, porque o que vem a seguir pode abalar as suas convicções sobre o que é real e o que não é. Imagine só, século XIX, Londres, uma cidade envolta em névoa, iluminada apenas pelo brilho pálido dos lampiões a gás, ruas estreitas, calçadas molhadas e sombras que se arrastam pelos becos. Foi nesse cenário que começaram a surgir relatos sobre algo, ou alguém, que apenas observava. Sem falar, sem agir, apenas observava. Na época surgiram notícias em pequenos jornais londrinos de pessoas que acordavam no meio da noite, suando frio, após sonhar com olhos vermelhos cravados na escuridão. Mas o mais assustador é que não se tratava apenas de sonhos. Muitas dessas pessoas passaram a relatar que, mesmo acordadas, sentiam estar sendo vigiadas. Algumas diziam ver, ao fundo das ruas, um vulto imóvel, de capa preta, parado sob a luz bruxuleante dos postes. Esse vulto ficou conhecido como The Watcher, ou o Observador. Registros no antigo jornal The Morning Chronicle, datados de 1863, falavam de testemunhos como o de Alfred Buckley, um comerciante que durante meses sonhou com 2 olhos brilhantes no escuro. Segundo relatou, acordava sempre no mesmo ponto do sonho, com a sensação sufocante de que algo o observava do canto do quarto. Mas o pior aconteceu quando, certa madrugada, Alfred se levantou, foi até a janela e jura ter visto na rua deserta um homem parado, usando um chapéu alto e encarando-o diretamente, embora fosse impossível distinguir qualquer traço além dos olhos luminosos. Depois daquela noite, a vida de Alfred nunca mais foi a mesma. Ele começou a ouvir passos atrás dele mesmo em locais movimentados, passou a ter crises de ansiedade e, por fim, desapareceu misteriosamente em janeiro de 1864. Seu corpo jamais foi encontrado. Para alguns, tudo não passou de histeria coletiva. Para outros, era algo muito mais profundo. E, segundo alguns estudiosos, poderia estar ligado precisamente ao conceito junguiano da sombra. Carl Jung, aliás, chegou a mencionar episódios como esse em cartas privadas. Em uma correspondência a um colega psiquiatra em 1921, Jung escreveu sobre como certos arquétipos, quando ignorados ou reprimidos, podem se manifestar de forma assustadora, tanto em sonhos quanto na vida desperta. Segundo ele, olhos que nos encaram na escuridão seriam a própria materialização da nossa sombra, exigindo que olhássemos para as partes de nós mesmos que insistimos em esconder. Mas se fosse apenas uma questão psicológica, por que tantas histórias surgiram em épocas e lugares tão diferentes? Na Alemanha, por volta de 1889, houve um caso igualmente perturbador. Em Berlim, uma jovem chamada Anneliese Bauer passou a sonhar repetidamente com olhos esverdeados que a vigiavam do canto do quarto. No início, ela pensava se tratar apenas de sonhos, mas logo começou a ver os mesmos olhos quando estava acordada, refletidos nos espelhos ou nas janelas escuras. De acordo com arquivos encontrados na Universidade Humboldt, Anneliese foi submetida a tratamentos psiquiátricos da época, mas nenhum médico conseguiu explicar ou cessar as visões. E o detalhe mais aterrador: antes de morrer, aos 24 anos, Anneliese deixou escrito em seu diário uma frase que ainda hoje arrepia quem a lê. Eles veem tudo, e me veem até quando eu não quero ser vista. Seriam esses casos apenas fruto de mentes perturbadas? Ou haveria algo, escondido no véu da realidade, que observa cada passo nosso? Curiosamente,
Fenômenos semelhantes foram documentados até mesmo fora da Europa. Na cultura japonesa, há uma figura lendária conhecida como Mokumokuren, literalmente, os muitos olhos ocultos. Segundo antigas lendas do século XVIII, as pessoas que dormiam sob paredes ou portas de papel rasgado acordavam durante a noite com a sensação de estarem sendo observadas. Ao olhar para o papel, viam dezenas de olhos piscando através dos rasgos. Em seu tratado sobre simbologia dos sonhos, o monge japonês Tetsugen Doko escreveu em 1792 que os olhos no escuro não são apenas mensageiros de espíritos, mas espelhos da verdade oculta dentro de nós mesmos. Mas é fascinante perceber como mesmo culturas tão distantes compartilham essa mesma visão. Olhos no escuro, como símbolos do que mais tememos reconhecer. E há outro detalhe que conecta essas histórias. Em quase todos os relatos, as pessoas que sonham com olhos brilhantes também afirmam sentir um peso no peito, uma sensação sufocante, como se estivessem sendo esmagadas por algo invisível. Hoje, muitos explicariam isso como paralisia do sono. Mas será que é só isso? O neurocientista americano Dr. Alan Cheney, da Universidade de Waterloo, dedicou décadas ao estudo da paralisia do sono. Segundo suas pesquisas, grande parte dos relatos inclui figuras que observam silenciosamente, muitas vezes com olhos brilhantes. Para Cheney, essa figura do observador está tão enraizada em nossa psique coletiva que aparece tanto em fenômenos neurológicos quanto em experiências espirituais. Mas aqui vai algo que talvez você nunca tenha ouvido. Há registros, inclusive, de pessoas que, após sonharem com olhos brilhantes, passaram a ter insights súbitos, quase como se tivessem recebido mensagens ou revelações importantes sobre suas vidas. Jung acreditava que, às vezes, a sombra não é apenas destrutiva, mas um mensageiro, um convite à transformação. E se for verdade que esses olhos no escuro querem, de alguma forma, nos mostrar algo essencial que estamos evitando enxergar, na próxima parte, eu vou te contar histórias ainda mais arrepiantes, incluindo um caso nos Estados Unidos que envolveu não apenas sonhos, mas marcas físicas deixadas no corpo das vítimas. E vou começar a revelar a ligação misteriosa entre esses sonhos e acontecimentos que mudaram a vida de pessoas comuns de forma trágica ou milagrosa. Fique comigo, porque as respostas que vêm a seguir podem te fazer olhar diferente até para a próxima noite em que você apagar as luzes do seu quarto. Agora, feche os olhos por um instante e imagine acordar no meio da noite com a respiração presa, incapaz de se mover. Você tenta gritar, mas nenhum som sai. E lá estão eles, os olhos, brilhando na escuridão, cravados em você, sem piscar, penetrando fundo na sua alma, como se quisessem arrancar de dentro algo que você nem sabia que existia. Essa sensação aterrorizante não é apenas fruto do acaso. Há algo nos olhos no escuro que desperta medos ancestrais, porque simbolizam, segundo Carl Jung, tudo aquilo que escondemos não só do mundo, mas principalmente de nós mesmos. Nos Estados Unidos, entre as décadas de 1970 e 1980, houve uma onda de relatos tão estranhos que chamaram a atenção não apenas de psicólogos, mas também de agentes do FBI. Documentos desclassificados sob a Lei de Liberdade de Informação revelam investigações sobre casos onde pessoas afirmavam ser vigiadas por olhos brilhantes, tanto em sonhos quanto na vida real. Um dos casos mais estudados foi o de uma mulher chamada Sharon M., do estado da Virgínia. Durante meses, Sharon sonhava com 2 grandes olhos amarelos que pairavam sobre sua cama, imóveis, apenas a observando. No início, pensou ser apenas pesadelos comuns, mas com o tempo, percebeu que sempre acordava com arranhões finos no peito e nos braços, como se algo a tivesse tocado durante a noite. Sharon procurou médicos, passou por exames neurológicos, mas nada foi encontrado. Foi então que, desesperada, buscou um terapeuta especializado em análise junguiana. E segundo anotações encontradas no diário do terapeuta, o mais perturbador foi quando Sharon relatou, chorando, que nos últimos sonhos, os olhos começaram a sussurrar seu nome. Jung escrevera que quando algo surge no inconsciente dessa forma tão vívida, repetitiva e com tamanha carga emocional,
é porque existe uma mensagem que o consciente insiste em negar. Para ele, ignorar tais mensagens é viver incompleto e, em casos extremos, correr o risco de uma fragmentação psíquica. Mas e os arranhões? Seriam apenas auto-infligidos durante o sono? Ou haveria algo mais? Em 1979, o investigador particular Martin P. Warner, contratado por familiares de Sharon, descobriu que outras 4 pessoas na mesma região relataram sonhos idênticos. Todas, sem exceção, descreveram olhos amarelos do mesmo tom, surgindo no escuro, sempre acompanhados de ruídos baixos, como se fossem vozes sussurrando. Coincidência? Ou sintoma de algo que ninguém ousa explicar? Nos arquivos do Instituto Americano de Parapsicologia, há um relatório onde o Dr. William Faraday, especialista em estudos sobre estados alterados de consciência, faz uma afirmação inquietante. Em certos sonhos, o simbolismo dos olhos observadores não apenas representa a sombra interior, mas indica uma conexão com entidades ou inteligências que escapam à nossa compreensão. O inconsciente não apenas nos pertence, mas pode ser a porta para algo além da mente humana. Mas talvez a história mais chocante tenha ocorrido na cidade de Providence, em Rhode Island, também nos Estados Unidos. Em 1986, uma jovem chamada Lillian R. começou a relatar sonhos constantes com olhos azuis flutuando sobre seu leito. Nos sonhos, esses olhos choravam lágrimas negras que escorriam pelo ar. Lillian dizia sentir, durante o sonho, uma angústia tão profunda que mal conseguia respirar. Seu caso chamou atenção porque, depois de um desses sonhos, Lillian acordou com o travesseiro encharcado de um líquido escuro e viscoso. O líquido foi enviado para análise, mas os laboratórios não conseguiram identificar sua composição exata. Apenas que não se tratava de sangue, nem de nenhum fluido corporal conhecido. Os registros do Hospital Memorial Hospital de Providence contêm os depoimentos médicos desse caso, mas logo após alguns meses, Lillian desapareceu sem deixar vestígios. Histórias como a de Lillian, a de Sharon, ou mesmo os relatos antigos do The Watcher em Londres, levantam uma questão inevitável. Há limites definidos entre o que é apenas psicológico e o que é sobrenatural? Ou a linha que separa essas duas realidades é muito mais tênue do que imaginamos? Carl Jung sempre defendeu que símbolos não são apenas invenções da mente, mas linguagens universais, capazes de nos ligar a dimensões mais profundas da existência. Para ele, sonhar com olhos que nos vigiam no escuro é o grito de algo dentro de nós exigindo ser reconhecido. Talvez seja o aviso de que estamos ignorando medos, verdades ou traumas que um dia virão à tona, querendo ou não. Mas há quem acredite que esses sonhos podem ser algo ainda maior. Existem linhas espiritualistas que defendem que sonhar com olhos no escuro é um sinal de que a pessoa está desenvolvendo habilidades de percepção além do normal. Segundo essas correntes, os olhos seriam guardiões do limiar entre o nosso mundo e outros planos de existência. Uma passagem, um portal. A médium americana Edith Porter, famosa nos anos 50, escreveu em seus diários algo que arrepia quem lê. Quando alguém sonha com olhos brilhantes no escuro, não é apenas a sombra que o chama. É o convite para cruzar a fronteira que separa o conhecido do desconhecido. Nem todos voltam os mesmos. E é justamente aí que chegamos ao ponto mais misterioso dessa história. Porque há indícios em várias culturas de que sonhos assim podem ser presságios, sinais de acontecimentos marcantes, sejam eles bons ou trágicos. Na próxima parte, eu vou te revelar o maior segredo sobre sonhar com olhos observando você no escuro. Uma revelação tão poderosa que pode mudar completamente a forma como você encara as sombras ao seu redor. E prepare-se, porque a última história que eu vou te contar envolve não apenas sonhos, mas um acontecimento real que chocou até estudiosos do inconsciente. Chegou o momento de te contar a revelação mais surpreendente sobre sonhar com olhos observando você no escuro. Aquela que eu te prometi desde o início e que talvez mude para sempre a forma como você enxerga não só seus sonhos, mas tudo o que existe ao seu redor. Existem registros pouco conhecidos de um fenômeno documentado por Carl Jung nos últimos anos de sua vida. Em cartas privadas, ele descreveu o caso de um homem chamado Heinrich,
um relojoeiro suíço de 52 anos, que durante 3 meses sonhou sempre a mesma coisa. 2 olhos negros, enormes, flutuando em um vazio absoluto, fixos nele, sem piscar. No início, Heinrich pensou se tratar apenas de estresse ou cansaço, mas com o passar do tempo começou a ter a sensação de estar sendo vigiado mesmo durante o dia. Relatou ver reflexos desses mesmos olhos em vitrines, espelhos, superfícies metálicas, até no vidro dos relógios que consertava. Mas o mais estranho aconteceu quando Heinrich, um homem metódico e racional, começou a anotar em um caderno cada frase que, segundo ele, os olhos diziam enquanto o encaravam nos sonhos. E foi aí que Jung percebeu algo que o deixou, como ele próprio escreveu, profundamente perturbado. Em suas anotações, Heinrich descreveu frases ditas pelos olhos que faziam referência a acontecimentos que, dias depois, de fato se concretizavam. Um incêndio num bairro vizinho, o falecimento repentino de um cliente, até mesmo uma falência de uma antiga empresa familiar que ninguém esperava. Para Jung, aquilo foi mais do que coincidência. Ele começou a suspeitar que havia, talvez, uma dimensão do inconsciente humano capaz de acessar algo além da mera psique, algo como um campo onde passado, presente e futuro coexistem. Jung chamou isso de sincronicidade, um conceito que ele considerava uma das maiores descobertas de sua carreira. Segundo ele, os olhos observando Heinrich no escuro eram manifestações desse campo misterioso. E foi nesse ponto que Jung escreveu algo que até hoje intriga estudiosos. Quando o homem olha para o abismo também o observa. Mas e se o abismo estiver tentando falar com ele? E é aqui que mora a revelação mais impactante de todas. Há uma teoria entre estudiosos do inconsciente de que, quando sonhamos com olhos brilhantes no escuro, podemos estar acessando não apenas símbolos internos, mas também informações que ainda não aconteceram em nossa realidade. Seria como se o inconsciente captasse ecos do futuro, avisos, ou até mensagens que o nosso eu desperto não está preparado para compreender. Em outras palavras, aqueles olhos podem ser mais do que símbolos do medo ou da sombra. Podem ser mensageiros de algo que está prestes a acontecer, bons ou maus presságios, dependendo do conteúdo emocional que carregam no sonho. Heinrich, por exemplo, começou a tratar seus sonhos não como assombros, mas como alertas. E dizem que, graças a isso, conseguiu evitar uma tragédia pessoal que poderia ter-lhe custado a vida. Mas Jung também alertou: mexer com essas mensagens é perigoso, porque exige olhar para verdades dolorosas, para partes nossas que preferiríamos manter escondidas para sempre. E aqui vai algo para você refletir profundamente. Se um dia você acordar no meio da noite, sentir aquele calafrio percorrendo sua espinha e perceber 2 olhos brilhantes fixos em você, não os tema imediatamente. Pergunte-se: o que minha mente está tentando me contar? O que estou evitando enxergar em mim mesmo ou na minha vida? Porque talvez esses olhos sejam apenas a face da verdade tentando emergir. Ou, quem sabe, sejam a voz do seu próprio destino tentando avisar que há algo grandioso, ou assustador, prestes a acontecer. E agora eu te pergunto: você já sonhou com olhos te observando no escuro? O que sentiu? Teve a sensação de que havia algo que precisava ser descoberto? Ou foi apenas medo? Compartilhe a sua experiência aqui nos comentários, porque histórias assim podem ajudar outras pessoas a entenderem que não estão sozinhas nesses mistérios profundos da mente. E se você quer continuar mergulhando em segredos que a maioria das pessoas nem imagina que existam, se inscreve agora no canal A Voz do Seu Sonho, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai se arrepiar com tudo isso e ativa as notificações para não perder nenhuma história. E eu tenho 2 vídeos que você precisa assistir depois deste. O primeiro revela os mistérios mais sombrios sobre sonhar com pessoas desconhecidas te chamando pelo nome, algo que, segundo Jung, também pode ser um sinal da sombra ou de forças ainda mais enigmáticas. O segundo vídeo conta casos reais de sonhos premonitórios que mudaram para sempre o destino de quem os teve, e pode te ajudar a entender se os seus próprios sonhos não estão tentando te dizer algo urgente. Lembre-se,
Talvez quando os olhos brilhantes aparecerem na escuridão, eles não estejam lá apenas para te assustar. Talvez estejam lá para te salvar.